meus queridos e minhas queridas, eu me chamo Rodrigo Bezerra e sou professor da oficina de gaita, oficina de relejo do Instituto Chico Mota e faço parte do projeto Minha História, Minha Vida, Vencendo o Preconceito com Cultura e Arte, aprovado na Lei de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Autopeças Padre Cícero e Perseu PVC. Olá, mais uma vez estamos aqui novamente para falar um pouquinho mais sobre esse instrumento maravilhoso que é a harmônica, que é a gaita, não é? Que é o realejo. E em nosso primeiro encontro falamos sobre o nosso curso, sobre a nossa oficina, como é que seria. A gente vai ter uma base bem bacana, começar devagarinho para a gente ter segurança lá na frente em tirar as músicas, em tocar as músicas que a gente gosta, não é? Na segunda aula falamos sobre os diversos tipos de harmônica e damos ênfase a dois tipos de gaita, que são a gaita diatônica e a gaita cromática. Hoje a gente continua falando sobre dois assuntos muito importantes, tá? Que é a maneira de segurar o instrumento, que é a empunhadura, e também o de soprar, o de tirar som do instrumento, que é a embocadura. Isso é o básico. Se a gente souber fazer isso direitinho, não tem nenhum problema, nenhuma dúvida, os outros passos vão ser bem mais seguros, tá? Então, antes de começar a falar sobre a empunhadura, eu vou tocar aqui na gaita diatônica, na harmônica diatônica, Jesus, Alegria dos Homens. Então observem aí. Bem, então segurei a gaita de uma forma que no final eu produzi um efeito, não é? E utilizei um tipo de embocadura para produzir as notas. E a gente vai falar sobre isso agora. Começando com a empunhadura, tá? Bem, então a gaita, nesse caso eu usei uma gaita diatônica, e aí eu vou comentar sobre a empunhadura dos dois tipos de gaita que a gente vai trabalhar aqui, que seria a gaita diatônica e também a gaita cromática. No caso da gaita diatônica, tá? Eu vou segurar, então, vocês estão vendo aí a gaita por trás, né? Então, olha só. Estou fazendo uma espécie de concha, tá? Onde o dedo indicador e o dedão, né? Chamado dedão, que é o polegar, eles vão segurar a harmônica, não com força, com firmeza, segurança, mas não com força, porque a gaita é feita dessas placas de metal que elas podem amassar, né? E isso vai modificar a qualidade sonora. Então aqui no final da gaita, existe uma dobra na placa superior e na placa inferior. Percebam aí, ó. Essa dobrinha é exatamente o limite onde você vai colocar o dedo, né? Tanto o indicador como o polegar, tá? E a gaita encosta aqui nessa parte aqui da mão e você vai segurar assim e vai formar uma concha. Para que essa concha? Para que a gente possa segurar com a outra mão dessa forma para fazer os efeitos, né? Que a gente fez agora, chamado de aula também. E também eu posso ajudar nos vibratos, enfim. Então vários efeitos que são feitos dessa forma. Agora eu quero que vocês observem aqui a gaita de frente. Bem, a gaita de frente, né, você tem aí os orifícios, está observando os orifícios e também os números. Então os dedos devem ficar até o final da placa, esbarrando naquela dobra da placa, né, da placa de proteção, exatamente para que você possa observar esses números e para que os lábios também possam correr aqui no instrumento, não é? Então, o dedo ficando mais em cima, por exemplo, você não consegue colocar o lábio de uma maneira suficiente para fazer a embocadura, né, para fazer o sopro aí corretamente.
Então essa é a maneira mais indicada. Claro que você pode segurar a gaita da maneira que você quiser, mas dessa forma vai facilitar a sua vida, vai facilitar a forma de você tocar, né? Os efeitos que você vai poder produzir. Então tudo isso depende da maneira que você vai segurar. Então assim você segura corretamente, com segurança, tá? Você vai segurar com segurança, a gaita não vai sair da sua mão e você ainda tem a possibilidade de fazer o efeito chamado aua. Então, a maneira correta, mais indicada de segurar o instrumento é a diatônica, que é pequenininha, cabe na mão e dá para fazer inúmeros efeitos, tá? Bem, aí eu trouxe aqui mais dois tipos de gaita, cromática, tá? Uma maior que a outra, tá? Então essa aqui de cima é uma gaita cromática de 12 furos, 2/8, e aqui é uma gaita cromática de 16 furos, você tem aqui 4/8. Bem, então eu vou começar com essa maior, que é o seguinte. Da mesma forma que a gaita diatônica, você pode segurar dessa forma, tá? Aqui também tem a placa, uma dobrinha no final, para que o dedo possa, né, segurar aqui com firmeza, não força, mas com segurança. Então você pode tocar dessa maneira, tá? Mas como a gaita é grande e você de repente quer fazer um efeito de wah-wah também, dá para fazer aqui. E aí nesse caso você vai segurar aqui a gaita com a mão direita, né? E ela está sempre sendo usada. E você, ó, vai passando a mão para a região que você quer fazer o efeito. Então, se eu quero fazer o efeito nessa região, que é a região mais aguda, eu tenho que colocar a mão mais para cá. Nessa região do meio, ou então aqui no começo, a região grave. Bem, então esses efeitos de wah-wah, de vibrato com as mãos, também podem ser feitos com a gaita cromática. Embora ela seja grande, tá? A gente precisa ter esse artifício de movimentar essa mão aqui, no caso a mão esquerda, que vai segurar a gaita, mas vai segurar a gaita em regiões diferentes, tá? E lá na frente a gente também tem um outro elemento que vai aparecer, que é o microfone. De repente você quer apresentar para alguém, então você vai usar o microfone para poder amplificar o som da gaita. Então você vai ter também que segurar com a sua mão esse microfone, tá? Então, mas aí a gente vai falar sobre isso depois. Então a empunhadura é simples, é dessa forma, mas você tem que segurar com segurança, tá bom? Sem muita força, porque realmente as placas elas podem entortar se você colocar força. Então é jeito, não é força. Segurar com firmeza, sem força, para que ela realmente fique na sua mão e não caia, tá? Para que você tenha segurança de passar os lábios e ela não ir para o lado direito, para o lado esquerdo, enfim, ficar sambando. Então você tem que segurar com firmeza, mas não com muita força para realmente não amassar a placa. E o outro assunto também muito importante, talvez o mais importante, seria a embocadura. Porque a embocadura é o princípio, é como você vai tirar o som do instrumento. Como é que ele vai falar por você, através de notas, não é? Então essas notas elas vão ser mais bonitas, mais brilhantes ou menos brilhantes, dependendo da sua maneira de tocar, de soprar, tá? Então você sopra e você também aspira. Então esse ar ele passa por dentro da harmônica, da gaita, e esse movimento que faz vibrar as palhetas vai lhe trazer um som. E esse som depende muito da forma que você coloca a boca no instrumento. Então a gente vai falar sobre a embocadura. São alguns tipos diferentes de embocadura, mas eu vou abordar aqui dois tipos. Eu vou falar sobre um terceiro tipo, mais por curiosidade e tudo, mas são dois tipos de embocadura que a gente utiliza bastante, que eu pelo menos eu utilizo bastante, e uma grande parte dos harmonicistas, gaitistas, tocadores de realejo também utilizam, tá? Então essa embocadura, essa maneira que você vai colocar a boca no instrumento, tá? Essa maneira que você vai colocar a boca no instrumento, a gente chama de embocadura. Então a primeira embocadura que a gente vai falar aqui é a embocadura de bico, tá? É um sopro como se fosse um assovio, só que você vai colocar no instrumento. Então essa embocadura de bico, tá? Esse sopro, você fazendo um bico,
Sopro e também você sopra, né, e aspira também. É o mesmo formato. Você não precisa fazer força nos lábios. É jeito também, é um jeito. Claro que no começo essa embocadura não está muito bem formada, essa musculatura da embocadura não está muito bem formada, como qualquer instrumento de sopro. Tá? Então cada instrumento de sopro tem a sua embocadura. O trompete, a flauta, o sax, né, são maneiras diferentes de você utilizar. E isso vai, com o passar do tempo, com a prática, com o exercício, a pessoa, o músico, né, ele começa a se acostumar com aquele tipo de embocadura e o som vai saindo com melhor qualidade e tudo. Tá? E aí a situação de que trava os iniciantes, digamos assim, é exatamente essa, a questão da embocadura. Por quê? Porque nós precisamos tocar uma nota de cada vez. Tá? Então olha só, a gaita, ela tem, a diatônica aqui, por exemplo, ela tem 10 furos. Cada orifício, cada furo, você tem duas notas. Tá? Então, uma nota soprando e uma nota aspirando. Por exemplo, aqui no orifício 4, dessa gaita diatônica afinada em Dó, você tem no orifício 4 a nota Dó soprada e a nota Ré aspirada. Bem, esse meu gesto aqui, eu estou indicando que eu estou soprando, né? Então o ar está saindo de mim e entrando no instrumento. Quando eu faço isso, eu estou fazendo o contrário, né? O ar está voltando. O meu diafragma está ajudando a trazer o ar de volta, trazendo uma outra nota. Então, repetindo, nota Dó soprando, nota Ré aspirando. Dó, Ré. Então, eu toquei uma nota de cada vez. Então, o que geralmente acontece quando eu compro a gaita, eu nunca tive, né, a oportunidade de tocar e estou tocando a primeira vez. O meu bico, tá? A minha embocadura não está muito bem formada ainda. E isso quer dizer o quê? Que o meu sopro está espalhado. E eu vou fazer com que o ar ele entre não só em um orifício, mas em 2 orifícios ou em 3. Né? Então, mais ou menos assim. Então você percebe que o som fica um pouco trêmulo. Ele não fica limpo. Então, repetindo o som para você que está em casa aí. Estou tocando duas notas. Tocando uma nota só. E essa audição de saber o que é uma nota só, o que são duas notas, é importante no começo. Porque às vezes eu estou tocando o instrumento e não estou sabendo se estou fazendo certo ou errado. Tá? Então o som certo, correto, você que está com a gaita diatônica afinada em Dó, o som correto, o som limpo seria esse. Dó, Ré. Eu vou fazer aqui a escala ascendente e descendente, ou seja, vou fazer a escala indo e voltando. Ó, peguei duas notas, perceberam? Então, joguei aqui meu sopro, pegou duas notas, eu percebi que tinha duas notas, parei de soprar. Por quê? Porque eu quero tocar uma nota de cada vez. Tá? Então, começando com a nota Dó, indo para a nota Ré, seguindo, chegando no Dó agudo e voltando. Então, esse exercício a gente vai fazer na próxima aula, por exemplo, a gente vai falar sobre a gaita diatônica, especificamente da gaita diatônica, conhecer ela por dentro, por fora, e a gente vai fazer alguns exercícios. Então, seria interessante que você tentasse aí tocar uma nota de cada vez, uma notinha de cada vez. Às vezes é difícil no começo, às vezes demora algumas semanas, outras vezes não, é rápido. Então, é um bico, como se fosse um bico de assovio, né? Você não faz força, é só jeito. Inclusive esse ar, ele tem que vir do diafragma, tem que ser um ar quente. Aquele ar quente, aquele ar que você joga no espelho, tem que ser esse ar. Esse ar ele é mais bonito, esse ar ele toca na palheta, a palheta vibra, é mais bonito. A gente vai falar sobre isso lá na frente. Então o importante agora é soprar uma nota de cada vez. Se eu fizer esse exercício de escala, ao invés de fazer uma nota limpa de cada vez,
fazer 2 notas ou mais, o som vai ser esse, vai ser diferente, ó. Perceberam que sai um pouco estranho, trêmulos, você não entende direito. Então, esse sopro não está correto. Porque eu quero soprar uma nota de cada vez, eu quero tirar só um som, né? Então, não está correto. Então, verifique, vou fazer mais uma vez com esse sopro espalhado, né? Que não toca uma nota de cada vez. Depois eu vou fazer com uma notinha de cada vez para você em casa ter esse parâmetro. Então, um som sujo, como é que seria? Da escala. Perceberam? Agora um som limpo. Então uma notinha de cada vez, isso é muito importante para quem está começando. Nós não vamos passar adiante, não seria interessante passar adiante sem primeiro a gente conseguir isolar essas notas, tá? Então agora eu vou dar uma dica para vocês. Uma super dica, quer dizer, alguns gaitijas não gostam dessa dica, mas assim, para quem está começando e tem dificuldade em fazer esse sopro isolado, é interessante. Então percebam aí. Bem, gente, então nós temos aqui a gaita diatônica de frente, né? A gente coloca aí na mesa, a gente pega um durex, ou no meu caso aqui eu usei fita isolante e coloco na lateral do orifício que eu quero utilizar. Então eu isolei aí o orifício 4, coloquei aí a fita do lado esquerdo, do lado direito, tapando os outros orifícios, né? E aí eu isolei completamente o orifício 4. Então, para que eu fiz isso? Ora, eu não estou sabendo direito qual é o som da nota isolada. Eu tenho essa dificuldade, né, no começo, estou começando. Então eu isolo para saber qual é o som da nota isolada, né? Então isso aí é só para a gente observar o som da nota isolada. No caso aí o dó soprado ou o ré aspirado, certo? Então a gente se utiliza desse artifício. E aí o que é que a gente faz? A gente, igual a bicicleta, né, de rodinha, a gente vai tirando a rodinha, vai tirando de um lado, né? Ó, eu tirei do lado direito e vou soprando até ficar com aquele som que eu escutei quando eu coloquei os 2 pedaços de fita isolando a nota. Pronto, consegui chegar lá, aí eu tiro o outro e vou, como diz na linguajar matuto, né, aprumando o bico. De fato, então a gente vai soprando em um só orifício. Então assim facilita para quem tem essa dificuldade de reconhecer o som. De repente essa dica aí pode ajudar, tá? Então seria uma boa dica. Bem, então como eu disse a vocês, a gente vai ver aqui 2 tipos de embocadura, tá? E tinha um terceiro, né, que eu falei. Esse terceiro eu não gosto de falar muito nele porque ele limita muito. Que é o seguinte: algumas pessoas conseguem dobrar a língua e formar uma espécie de U. Dessa forma. Forma assim uma espécie de canudo, não é? Então o sopro ele é direcionado. É exatamente isso que a gente precisa fazer para tirar o som da gaita. Jogar o ar direcionado no lugar certo. Então algumas pessoas têm dificuldade e de repente vão utilizar desse artifício, dessa artimanha de dobrar a língua. Tudo bem, você canaliza o sopro ali, coloca, né, no lugar certo, naquele orifício, beleza. Só que essa língua dessa forma te atrapalha lá na frente quando a gente for falar sobre bends. O que são bends? São modificações na palheta, na nota. A nota tem um som e ela se transforma em uma outra nota por conta dessa língua também. São vários fatores que fazem esse bend, mas a língua ela ajuda muito na produção desse som chamado bend. E com a língua em U dificulta bastante, porque você não tem mobilidade da língua dentro da boca. Então, fazer aqui para vocês esse som do bend. Então vou fazer aqui a nota Ré, que está no 4 aspirado, e eu vou modificar esse Ré para Ré bemol, ou seja, ele vai diminuir aí, tá, a sua altura.
Então esse efeito de bend com a língua em U fica muito mais difícil. Então eu aconselho não fazer, embora você consiga fazer essa língua em U, não aconselho a fazer. A utilizar dessa técnica, dessa maneira de soprar, né, dessa embocadura. Tá? E também muitas pessoas não conseguem dobrar a língua. Ainda bem, né? Porque aí não nem tentam fazer esse tipo de embocadura. Bem, então, dando a dica aí, vamos para o outro tipo de embocadura, que é a chamada língua em bloco. Que em inglês eles colocam o nome de tongue, né? Block. Ou seja, a língua vai formar um bloco onde você não precisa fazer o bico, né? Você utiliza a boca e a língua é que vai tapar os orifícios. Exatamente. Você está com a língua aqui e você tapa os orifícios com a língua. Tá? Então, você tem aí um desenho, ó. Você tem um desenho aí da abertura da boca. Aí você sopra, a língua tá numa região que está tapando os orifícios. E aí o ar passa só por essa região que a língua não está. E quando você tira a língua, o ar ele vai para essas outras notas, tornando uma nota cheia. Por exemplo, vou tentar fazer aqui para vocês identificarem um som. Então, eu vou utilizar a língua nesses primeiros orifícios aqui e deixar o cantinho do ar passando apenas no orifício 4, que é o Dó. Então vocês viram o comecinho da asa branca. E aí a língua fazendo uma espécie de acompanhamento. Quando a língua está em cima dos orifícios, o ar não passa, fica só a nota isolada. Então eu estou com a língua em cima do orifício e só no cantinho jogando o ar na nota. É mais difícil, claro, mas no entanto traz um efeito bacana. Então vou fazer mais uma vez, jogando o ar no canto da boca, ó, minha boca, ela fica no instrumento. Ó. E outra interessante isso, ó, não é só eu não vou botar minha boca só no orifício não. Ó, o lábio ele vai no instrumento, ó, né? Eu coloco o instrumento no lábio. Certo? Então eu tenho que praticar esse sopro aí. Então eu vou fazer mais uma vez. Eu estou tirando a língua para poder o ar ele entrar. Tá? Então essa é a embocadura de língua em bloco. Tongue block. Isso é legal, dá para fazer uns efeitos bacanas. Você não vai tocar, quer dizer, tem gente que toca assim todo o tempo, tá? Eu não toco, minha embocadura é de bico. Mas de vez em quando eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer, por exemplo, eu estou aqui com a gaita cromática, né? Então eu coloco, oitavo, que é oitavar. Você tem uma nota, por exemplo, nota Dó, no orifício 1. E no orifício 4 ou no orifício 5, você tem a nota Dó mais aguda. E aí minha língua fica entre essas notas. Então, se eu utilizo o orifício 1, o orifício 4, na abertura lateral, passa o ar. Então, essas notas elas vão ser tocadas. E no meio, né, no orifício 3, no orifício 2 e 3, a minha língua está lá no meio, evitando. Se eu tirar minha língua, o ar ele passa e faz a nota cheia. O acorde, na verdade. Então, eu fiz duas notas. Que é a mesma nota Dó e Dó, Dó, Dó. E fica esse som. Então olha só. Então eu posso fazer uma melodia oitavando, colocando a língua no meio e tirando de vez em quando e torna-se um som mais cheio, com várias notas. Então, como eu falei em nessas primeiras aulas, a gaita é um instrumento de sopro diferente dos outros instrumentos de sopro. Por quê? Porque na gaita eu posso fazer acordes, ou seja, tocar mais de uma nota. Na flauta eu toco uma nota de cada vez, no sax uma nota de cada vez. Nesses instrumentos é uma nota de cada vez. Na gaita eu faço várias notas. Daí a primeira dificuldade de quem vai tocar a gaita. É uma dificuldade que a gente consegue passar, tá? É comum ter pessoas que passem aí semanas tentando e tudo, mas acaba aprendendo.
É uma questão só de prática, entende? Então depois que você começa a soprar uma nota de cada vez, aí não tem quem te segure, porque você vai tocar todas as músicas que você deseja tocar, né, dentro das suas condições ali, das condições da gaita, né? No caso da gaita diatônica tem aquelas notas, né? Por exemplo, a gaita em dó, você tem aquelas notas brancas do piano, as pretas não existe, a não ser que você utilize da técnica do bend e tal. Isso aí é outra história que a gente vai ver isso mais lá na frente, tá? Mas assim, essas limitações que a gente do começo a gente encontra, né? A gente consegue passar por esses obstáculos estudando, praticando. E é isso que a gente vai fazer na nossa próxima aula, quando eu falar sobre a gaita diatônica. A gente vai conseguir fazer exercícios, tá? E a gente vai passar adiante. E na outra aula, né, na sequência, vai ser a gaita cromática. Eu sei que tem pessoas que utilizam a diatônica cromática, então para não utilizar só uma gaita, eu resolvi falar sobre essas duas e a oficina vai ser baseada nessas duas, tá bom? Tanto na gaita diatônica como na gaita cromática. Embora a base seja a mesma, os orifícios, tem que soprar e tal, aquela coisa, existem alguns mecanismos que são diferentes, tá? Então a gaita cromática ela tem esse botão que a gente precisa saber utilizar, tá? Então a empunhadura da gaita cromática, eu já falei, mas essa mão direita também é importante, tá? Porque ela está aqui apoiando a gaita e também está utilizando aqui o botão, tá? E a gaita diatônica, você tem aqui os efeitos que você faz com a mão direita, mas o apoio principal é na mão esquerda, e assim vai. Então cada instrumento tem algumas dicas diferentes que a gente vai ver, tá? Então, resumindo, nós temos aí basicamente dois tipos de embocadura, que é o essencial, que é o começo. A gente precisa soprar uma nota de cada vez. Os exercícios vão ser feitos em cima disso, tá? Então, se tiver alguma dificuldade, a gente precisa estudar, precisa acabar com essa dificuldade, porque a gente precisa tocar uma nota de cada vez, tá? Se você tocar mais de uma nota, não quer dizer que seja tá errado, tá? Mas é diferente. De repente, não fica muito limpo o som, não fica muito definido aquele som. Embora alguns harmonicistas, alguns gaitistas toquem desse jeito. E são mestres da cultura, né? Eles tocam de forma popular e tudo. E fazem com que essa história da gaita permaneça viva, tá? Mas talvez, às vezes a gente pensa, talvez porque não teve aquelas aulas de teoria e tal, né? Então, quem sou eu para falar do que é certo e do que é errado? Mas para essa oficina seria interessante a gente tocar uma nota de cada vez. Essa é a maior dificuldade. Só que a gente passa por essa dificuldade, a gente passa adiante. Então comigo eu também tive dificuldade de soprar uma nota de cada vez, tá? Mas eu consegui passar adiante e aí eu consigo fazer. Ora, se não fosse assim, eu não conseguiria fazer essa música que eu passei para vocês, que eu toquei aqui, aliás, né? Que é Jesus e a Alegria dos Homens. Seria diferente, ó, tocando várias notas de cada vez. Para alguns seria bonito, para outros nem tanto, tá? Mas o interessante é a gente saber dominar o instrumento. Não é o instrumento que vai dominar a gente que domina o instrumento. Então, eu sei tocar uma nota de cada vez. Eu sei tocar duas, eu sei tocar três. Então é assim que a gente tem que pensar. Eu quero fazer um arranjo com uma nota só, nota por nota, massa. Duas notas, três, fazer acorde, massa, tá? Agora, eu não faço porque eu não sei. Aí não é legal, não é legal de jeito nenhum. Então, a gente precisa se concentrar, né, nessa questão de uma nota de cada vez. Então, meus queridos, minhas queridas, é isso, tá? Hoje a gente aprendeu a segurar o instrumento, a empunhadura, e também falamos sobre a embocadura. Como é que a gente vai tirar o som do instrumento, como é que vai ser o nosso sopro, como é que a gente vai soprar, tá? Claro que tem alguns detalhes que a gente vai vivenciar isso nas outras aulas, tá? É o uso do diafragma, por exemplo. Como é que a gente vai utilizar o diafragma? Essa história do ar quente, que eu não entendi direito e tal. Então a gente vai falar sobre isso, né, mais direitinho, colocando ali o pingo nos is, dessas questões aí que vão melhorar a nossa qualidade musical, tá?
nosso sopro vai ser muito mais bonito. Agora, a gente precisa se preocupar primeiro com a questão de tirar uma nota de cada vez. Então a nossa embocadura, ela deve permitir que a gente consiga diferenciar uma nota da outra. Quero fazer um dó, vou fazer um dó. Quero fazer um sol, vou fazer um sol, né? Notas isoladas. E aí, se eu quiser fazer aquelas notas conjuntas, eu faço também, mas primeiro eu preciso fazer as notas isoladas. Então é isso. Nossa próxima aula vamos falar sobre gaita diatônica e as suas particularidades, né? É isso aí, gente. A gente fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.